Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Primeiramente, a gente gostaria de dizer que nós estamos muito felizes por estar aqui em mais uma edição do Findep, né, desse ano. Infelizmente, por conta da crise sanitária, crise de pandemia de Covid-21, de Covid-19, que nós enfrentamos ainda em 2021, vai ser um pouco diferente o evento de forma remota, mas ainda bem que a gente tem acesso a algumas tecnologias que nos permite aí estarmos juntos, ainda que não presencialmente, né? Então, meu nome é Tatiana Souza, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, né? Localizada no Brasil. E essa é minha colega com quem compartilho aí o artigo que nós apresentaremos hoje. Meu nome é Ana Laura, também sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia na UFO, né, em Uberlândia, e é um prazer estar aqui com vocês. Então tá. Então, pessoal, vou começar aqui, né, compartilhando a tela com todos sobre o que é o nosso trabalho. E o nosso trabalho ele é intitulado Análise da Verticalização de Alta Renda em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, né? Ele é uma parceria entre a Ana Laura Lomolino e eu, né? Ambas doutorandas do programa de pós-graduação em Geografia, como já mencionamos. E como que é a estrutura desse trabalho? Então, esse trabalho ele está dividido mais ou menos dessa forma. O objetivo geral dele é analisar os serviços oferecidos pelos edifícios de alta renda, sendo utilizado como recorte espacial Uberlândia, né, que é a cidade que nós estamos aqui hoje, a cidade também que nós fazemos nosso curso de pós-graduação, nosso doutorado. E o recorte temporal de análise ele vai lhe pegar meados da década de 1950 e até que foi quando houve a implantação do primeiro edifício aqui em Uberlândia, e vai até os dias mais atuais, de 2019. Pessoal, esse trabalho também ele é resultado, né, da dissertação de mestrado da Ana Laura, que foi uma dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em arquitetura também da UF. Então, a Ana Laura ela é geógrafa, mas fez seu mestrado em arquitetura e volta para geografia para fazer seu doutorado. Então, aqui tem um mapa da localização de Uberlândia, e Uberlândia é uma cidade média, né? Uma cidade que tem em torno de 700 mil habitantes atualmente, e é uma cidade com grande impacto nacional, embora não tenha uma influência equivalente a de uma grande metrópole nacional, mas Uberlândia exerce um grande papel regional, sobretudo no Triângulo Mineiro, que é a mesma região que o município se encontra, né? Então, Uberlândia está contido dentro do estado de Minas Gerais, que compõe a região sudeste do Brasil. Né? Só para situar mais ou menos quem não conhece Uberlândia aí, quem nunca ouviu falar do município, essa é Uberlândia. E como o artigo está dividido? Ele parte tanto de leituras e reflexões teóricas, como também análise dos edifícios a partir de algumas periodizações. Então, na primeira parte do nosso artigo, ele vai contar com uma leitura e um resgate de discussão sobre a relação entre Uberlândia e os edifícios, arranha-céus, as torres que foram construídas no decorrer dos anos na cidade. E depois vai ter uma abordagem da chegada desses condomínios, utilizando alguns recortes, algumas periodizações espaciais, sendo as décadas de 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e até 2010, considerando que essa é a última década mais recente que tem análise. Para embasar, né, o estudo, foram utilizados tanto autores que trabalham com a produção do espaço urbano, de maneira ali, de uma escala maior, né, no âmbito da cidade, no âmbito nacional, como também estudos mais específicos que abordam a verticalização. Então, nossas principais referências de produção do espaço urbano foi Correia, Maricato, Soares, né, e Souza, e sendo as nossas principais referências para tratar sobre a verticalização, sobre o processo de verticalização, foi Mendes, Somec, Ramírez e Vila, né? Lembrando que Ramírez ele foi o precursor do estudo de verticalização em Uberlândia, então esse trabalho resulta também de uma continuidade desse primeiro trabalho sobre verticalização publicado em 98, né? Então agora eu vou passar para a Ana, né? Passar a falar para a Ana para a gente continuar a discussão. Obrigada, Tati. Então, a intenção de entender a verticalização de alta renda, ela se dá por uma questão
pessoal e acadêmica. Quando a gente entende a produção de espaço urbano, né, na esfera popular, o Minha Casa Minha Vida, que foi um programa de extrema importância para o país, né, para essa ascensão, quando a gente vai analisar esse histórico, a gente entende que a habitação popular ela é reproduzida da mesma forma desde a década de 60, quando surgem os primeiros movimentos, né, para aquisição de casa própria na população de baixa renda. E aí é até engraçado, né? O que se era produzido naquela década, né, ainda é reproduzido agora. Casas em bairros extremamente longes, né, do centro da cidade, onde você entrega a habitação, a casa, sem pensar em condições básicas, sem pensar em infraestrutura, sem pensar em serviços. E a pessoa ainda, e aí é uma condição, é uma particularidade brasileira, né? A gente vive um país extremamente instável, então você ter a sua casa própria ainda é um motivo de muita honra, eu acho que eu vou falar que é nesse sentido, assim, e de segurança principalmente. Então, quando a gente estuda a alta renda, a gente vê o outro lado, né? Se a gente pensar que em 1950, uma cidade como Uberlândia, que era o interior do interior, né? O interior de Minas Gerais ainda não tinha essa expressividade, mas já era uma cidade totalmente à frente do tempo, e mesmo com espaço sobrando, com planejamento, com tudo, nada que justificasse a verticalização. Se a gente for estudar a verticalização, a gente entende que, por exemplo, no primeiro momento, quando ela surge no Rio de Janeiro, em São Paulo, ela é classificada como a solução para os problemas das grandes metrópoles, né? E a gente, né, otimiza o solo urbano, verticaliza para ter mais pessoas no espaço menor, então aquele problema da dispersão urbana ele é solucionado. E o Uberlândia não tem nada disso. Uberlândia tem um centro, né, que hoje é chamado de hipercentro, e regiões, mas nada que justificasse a verticalização. E mesmo assim, na década de 50, são feitos vários esforços e para a gente conseguir ter na cidade, né, esses arranha-céus, que era o nome denominado. Ou A seja, questão né, em 50... mais do que não é uma questão habitacional que surge os edifícios de Uberlândia, mas como símbolo de modernidade. E quando nós estudamos a história de Uberlândia, toda a história ele perpassa uma busca por uma cidade inovadora e moderna. Não à toa que discute-se muito hoje Uberlândia como uma cidade inteligente. É claro que sabemos que é apenas um bairro que tem toda essa dinâmica de cidade inteligente, mas Uberlândia sempre teve essa característica. Então, o prédio ele vem também no sentido de ser um marco da modernidade para o município. Exatamente, né? Uberlândia é uma cidade que em 1908 já tinha plano diretor, já tinha todo um plano urbanístico, já tinha toda uma questão de estar à frente do tempo. Em 55, né, a gente começa a reproduzir o que era comum no Brasil, a questão do uso misto. Embaixo você tem toda a área de serviços, de comércio, e em cima, né, nos outros pavimentos, você tem a moradia. O Tubal Vilela é um apartamento que até hoje ele é muito estudado, ele fica bem no hipercentro da cidade, assim, num marco inicial desse hipercentro. São apartamentos com 1, 2 e 3 quartos, e aí é bem legal que o que Niemeyer reproduz, por exemplo, no edifício Copan, em São Paulo, dessa questão, né, de todos estarem na região central, é implantado em Uberlândia. Então, você tem apartamentos de 60 metros quadrados até 180. Um pouquinho à frente, quando você tem essa expansão, em 1960 você tem um boom, surgem vários edifícios em Uberlândia, entre eles o Itaporã. O Itaporã é um edifício bem bacana, que ele traz as primeiras vagas de garagem. Algumas unidades já vaga de garagem, o que não aconteceu no Romano Simões, que foi o segundo edifício da cidade, que já traz apartamentos extremamente confortáveis, e aí você tem unidades com 150 e 155 metros para poder trazer essa população de alta renda mesmo. Diferente do Tubal Vilela, que você tinha essa mescla, né, de várias pessoas podendo integrar o mesmo, você tinha classe média, você tinha classe mais alta, você tinha todo mundo. O Romano vem com essas grandes áreas para poder trazer para esse edifício.
Só que no final da década de 60, né, início da década de 70, e aí a gente pensa nessa expansão industrial do Brasil, surge o Guiomar de Freitas, que ele é apelidado de Gaiola de Ouro, porque a gente tem apartamentos de 300 metros quadrados com uma vaga na garagem. Hoje ele ainda está inserido, né, nesse hipercentro, na Praça da Bicota, popularmente conhecida, que é um espaço extremamente representativo para a cidade. Nós vamos passar para o próximo slide. Com o decorrer das décadas, o que vai acontecer? A verticalização ela se torna prioridade. E o edifício Sandoval, ele é um exemplo. Ele é construído a partir de um fundo de moradores. Você deixa essa questão da construtora, os primeiros, o edifício do Balvilera era de uma construtora local, mas nesse momento várias construtoras vêm para Uberlândia para poder desenvolver, e aí você traz esse conceito. A questão da verticalização ele é tão grande que o Sandoval ele inicia a construção para os moradores se organizam e finalizam essa construção. Só que o que acontece? Com o passar das décadas, alguns serviços vão se tornando essenciais. Por exemplo, antes, ter vaga na garagem já era um fator extremamente diferencial. A gente tem vários edifícios na cidade que têm o uso misto e não tem vaga na garagem. Vem, né, o Guiomar de Freitas, o Sandoval, e aí o Place Vendôme traz uma outra questão, que é a área de lazer. Ele é o primeiro edifício a trazer a piscina como área de lazer, tanto que no lançamento ele é vendido em um dia, todas as unidades. E ele traz esse modelo, né? A gente sai dessa questão de linhas, concretos, vidro, e traz uma modernidade nessa arquitetura, que ela vai ser repercutida no Florinda Marquês, que é um conceito que a gente encontra em várias capitais na cidade, várias. Se você for em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Ribeirão Preto, principalmente, você vai achar edifícios com a mesma arquitetura, e aí você já traz a área de lazer, o playground, o espaço verde, o jardim, o salão de festa, você vai trazendo vários elementos, que até então não eram tão importantes. Nesse momento também surge a questão do viver em condomínio, né? O que é viver em um condomínio? O prestígio de se viver em um condomínio, né? Você pula, né, essa esfera de morar em um lugar onde você tem muitas pessoas para um lugar de morar, viver, trabalhar, um conceito que até hoje é desenvolvido, né? Em Uberlândia a gente tem o Grande Marileusa, em outras cidades a gente tem, né, o espaço de viver e trabalhar no mesmo conceito. Um pouquinho para frente a gente tem o edifício central, que aí ele traz um diferencial, né, que são as duas torres com um elevador panorâmico, onde você tem uma vista de toda a cidade. Esse edifício em especial foi um marco, assim, é quando os grandes fazendeiros, as pessoas com uma condição social melhor, vêm para a cidade para comprar unidades nesse edifício. Só que aqui é engraçado, porque você continua com aquele uso misto, mas você também traz a área de lazer, né? Salão de festa, playground, terraço, tudo para isso. Você consegue ter uma unificação. Pode passar, Tati. Com o passar dos tempos, a gente começa a modernizar. Na década de 90, é a primeira vez que as licenças na prefeitura para verticalização ultrapassam as licenças para unidades, né, unifamiliares em casa. Então, você vai ter um marco que até hoje é um apartamento que faz parte da história da cidade, que é o Rocha Silva, que são apartamentos com 400 metros quadrados, área de lazer completa, sauna, piscina, quadra, academia, playground, salão de festa, tudo que vocês puderem pensar, assim, foi um edifício que já foi moradia de várias pessoas com importância na cidade, tanto na esfera cultural, como cantores, artistas, como fazendeiros, como as famílias tradicionais, todas moraram nesse prédio, só que em seguida você tem o Cap Ferrat, que ele vem para superar, né, o Rocha Silva, ele traz 450 metros, e aí você pensa em uma cobertura, né, duplex de 900 metros quadrados, e aí a gente entende o quanto essa questão do poder, né, ela ainda é ligada à verticalização, o quanto você morar, mesmo em um empreendimento vertical, mas você ter essa questão dos grandes espaços, ele não se perde através das décadas,
o que na habitação popular é totalmente diferente. Se a gente pensar na década de 80 e 90 na Encol, você tinha, né, apartamentos com 70, 80, 90 metros, que não eram para aquela classe, né, rica, né, a classe A, mas também não era para a classe D. E aí você ainda tinha esses grandes espaços que se vai perdendo através das décadas. Hoje é muito comum você ver apartamentos, né, no programa Minha Casa Maré, que era o Minha Casa Minha Vida, com 44 metros, 30 lofts, o que na alta renda nunca se perdeu. Aqui em Uberlândia você tem lançamentos com 100, 200, 300, recentemente, no ano de 2020 você teve um lançamento com 370 metros, então é uma tendência que ela ainda está muito presente. Só que o que vai acontecer? Você chega nos anos 2000 e essa verticalização ela ainda não se perde, ela se moderniza. E aí você traz cada vez mais espaços. O Torre Sul, por exemplo, você tem espaço pet, espaço gourmet, espaço salão, espaço lazer, espaço homem, espaço mulher. O gênero começa a falar muito alto, né? Esses serviços dentro dos prédios. Você tem o lançamento do Tríade, que ele, desde o Rocha Silva, que foi o maior edifício da cidade, com 32 andares, desde então não tinha se construído nada com essa expressividade. Você tem o Tríade, que é uma incorporadora de Brasília, que vem para a cidade e ela já lança de cara 3 torres com menor apartamento com 180 metros, área de lazer completa, inclusive lareira. E aí a Tati explicou, né? A gente está numa região sudeste, onde o cerrado, né? Uma área de transição, o cerrado é bem predominante, e aí a gente vai chegando, né, para a Caatinga, dependendo de onde a gente vai, e mesmo assim a gente tem uma lareira. E isso são fatores extremamente importantes para poder trazer, né, essa população, né, essa alta renda, cada vez mais interessada nessa verticalização. Em 2020 também a gente tem o lançamento do Sense, que a gente tem dentro do telefone tudo que você vai usar no apartamento. Quero abrir um portão, aplicativo. Quero ir na área de lazer, aplicativo. Quero fazer algum agendamento. Quero abrir a minha janela ou acender as minhas luzes. Tudo isso é a partir do smartphone. Então, você tem essa automação de forma extremamente expressiva. Nessa figura D, só para poder mostrar para vocês um pouco, Torre Sul foi o primeiro empreendimento, né, na Zona Sul com mais de 4 andares. Até então, uma região extremamente povoada por empreendimentos Minha Casa Minha Vida de até 4 andares. E aí você vem o Torre Sul com 13 andares, e aí você vem o Tríade com 32. Então, é um marco na paisagem urbana, assim, até engraçado. Quando vocês vierem a Uberlândia, se vocês vierem de carro, em todas as entradas da cidade, vocês conseguem avistar essas 3 torres. É até um pouco engraçado essa última foto, só para poder exemplificar para vocês, né, o que era o Skyline na década de 90. Pode passar, Tati. Né? Quando aqui, para vocês entenderem, na década de 80 a gente já tinha um centro extremamente verticalizado, e isso se mantém e se potencializa nas outras décadas, assim. A região central ainda é a mais verticalizada em termos de altura, de arranha-céus, mas a cidade como um todo, mesmo nos conjuntos habitacionais, que é muito engraçado. A gente tem um bairro aqui que chama Pequis, que foi o último conjunto habitacional lançado pela prefeitura, e aí eram 3.000 casas. E aí foi entregue há mais ou menos 4 anos, e se você ir lá hoje, você tem já várias torres, né? E como a verticalização, ela ainda é esse sinônimo, né, de status, de segurança, de conforto e de tudo que a gente possa imaginar de que é criado um estereótipo do melhor lugar para morar. Mesmo que você esteja em um empreendimento a 15 quilômetros do centro, uma cidade como Uberlândia, que é uma cidade média, interiorana até muito pouco tempo, é muito distante. Você pensar que você demora no mínimo 30 minutos para poder chegar de carro, né? Pode passar, Tati. Só fazendo um resumo, assim, né? A gente tem essa evolução dos serviços. A princípio, uma vaga na garagem e o salão de festa era o suficiente, né? Para poder trazer a população, para ser
é um termo que a gente usa muito na área comercial, vendável, né? Que é um edifício assim, que é uma casa vendável, que é o que as pessoas procuram. Quando chega na década de 90, isso já não faz mais. E aí é um movimento muito interessante que os apartamentos do centro da cidade, mesmo com espaços extremamente confortáveis, apartamentos aí de 100, 150, 200, 250 metros, eles vêm sofrendo um processo de sucateamento. Por quê? Essas famílias tradicionais que estavam nesses apartamentos, que moraram lá, hoje já não serve. Você pensar em um apartamento sem garagem, você pensar em um apartamento com uma vaga na garagem. Hoje o Triad, por exemplo, ele oferece 4 vagas. E ele oferece 4 vagas e opções para você poder comprar mais vagas, né? O que é essa política de incentivo ao veículo, às cidades mais rápidas, o que é não pensar, por exemplo, num pedestre. Hoje em dia, um apartamento com 4 vagas na garagem é comum. Menos de 2 vagas na cidade é inadmissível. Você construir um empreendimento, e aí a gente fala em todas as esferas, assim. Um empreendimento imobiliário com menos de 2 vagas na garagem é pedir para empacar comercialmente. Mesmo que seja extremamente bem localizado, você ter 2 imóveis é o mínimo que a gente entende enquanto área comercial. Quer falar, Tati? Só notando que a partir desse resumo aqui, né, dá para perceber como que foi mudando esses serviços oferecidos, porque a população passou a exigir mais coisas e novos padrões foram criados, e isso acontece na evolução, né? Novos padrões são criados, novas necessidades são criadas, novos modos de viver, de morar, de habitar, né? Chamar atenção aqui, né, que existem prédios atualmente com espaço de cowork, né, você tem trabalho compartilhado. Então, essas novas tendências que vão surgindo da cidade, elas aparecem porque existe um mercado que está à disposição disso, está à procura disso. E Uberlândia é uma cidade média, e também uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, o porquê utilizar alta renda e não alto padrão. Porque alta renda para demonstrar o quanto isso está atrelado à questão financeira do indivíduo mesmo, dele ter a capacidade de pagar por aqueles serviços, né? Porque não é só ali a compra do imóvel, mas a gente tem que lembrar que durante ele morar lá, ele tem que pagar um condomínio que não é um preço baixo, né? Que muitas vezes aí ultrapassa a marca de um salário mínimo. Então, isso também é importante levar em consideração. E mais que isso, né? O alto padrão, você pode ter uma casa de alto padrão e um bairro que foi considerado que foi iniciado com habitação popular. O alto padrão ele vem de questão de acabamento, design, o arquiteto que assinou, e a alta renda não, ela é extremamente financeira mesmo, é um valor monetário, em termos de valor para aquisição daquele bem e manutenção também. Exatamente. Então, gente, o trabalho é esse, né? O que fica, então, que prédios com muito andares, né? Prédios altos ainda são uma grande tendência, né? Porque existe ali, quanto mais alto o prédio, mais modernidade, mais visibilidade aquilo tem. Os prédios de alta renda ainda são prédios com uma planta extensa, uma grande área disponível. Existe uma grande oferta ali de serviços demandados pela população que vai habitar nesses prédios. E, atualmente, demarcar o quanto que a tecnologia está inserida nesses prédios, né? Como a Laura falou, tem prédio aí que você consegue tudo pelo seu próprio celular. Então, essa praticidade, essa modernidade, ela vira ali um marketing também dos próprios prédios, né? Você abrir com a sua digital, com o seu polegar. Então, isso é uma coisa que tem se tornado comum no município. E, gente, então, nosso trabalho é esse, né? A gente aí espera que no momento de discussão nós podamos ter novas discussões, e fica o nosso abraço e até uma outra oportunidade. Muito obrigada, até a nosso evento presencial, né, que faz tanta falta estar presente, sentir o calor, mas espero que a gente possa ter contribuído com o evento de alguma forma. Então, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu? Eu fico falando demais, né, Tati? Misericórdia. Eu amo. Não, mas eu achei que foi ótimo. Eu só não lembro como que para de gravar.